genômica, que é a parte que eu mais comecei a brincar quando eu comecei a me envolver com bioinformática, né? E até eu costumo definir bioinformática do meu jeito, que é o jeito certo, e um monte de gente mistura prefixo com sufixo e define errado, tá? Eu vou falar, ó. Existe química no ser vivo e vocês estudaram bioquímica, né? Vocês sabem que você estudou a química do DNA, das proteínas, dos lipídios, dos açúcares, né? E toda aquela química inorgânica, orgânica 5, quem faz química orgânica 5 trata dos compostos dos seres vivos e tal. Então, quando a gente estuda a química que existe no ser vivo, a gente está estudando a bioquímica. As pessoas às vezes se atrapalham um pouco com esse negócio de bioinformática, porque não é muito comum a pessoa definir informática. Informática é a informação que existe, né? Então, quando você vai no supermercado, não é à toa que tem fralda do lado da cerveja, porque às vezes quando o pai tem que cuidar da criança, ele vai comprar fralda e ele fala assim, vou levar uma cerveja. Tem um monte de coisas assim, hoje se usa inteligência artificial para tudo, né? Então, a informação que existe no ser vivo, ela começou a ficar atraente. A gente consegue olhar para o DNA sem saber o que tem nele e consegue achar pelas características da sequência, aonde tem um gene e onde não tem, né? A gente consegue estudar o transcriptoma inteiro, né, e ver quais são as mudanças que estão acontecendo. Então, existe informação, por exemplo, até na genética de populações, né? Um geneticista de população consegue extrair informações das populações e ver evolução, diferença e tudo mais. Então, existe informação dentro do ser vivo e a bioinformática ela é o estudo disso. É claro que ela faz uso da computação para estudar isso, né? Mas, na verdade, até ela pode usar a tecnologia da informação. Vocês conhecem algumas faculdades que não têm o curso de ciência de computação, tem a tecnologia da informação, né? Então, a bioinformática é o estudo da informação. E existe informação no DNA, existe informação no transcriptoma, no proteoma, no metaboloma, nas vias bioquímicas, enfim. Então, é isso aí que a gente chama de bioinformática. Agora, ela foi financiada no Brasil porque tinha tido uma explosão da genômica. E, cara, vocês são até mais novos que isso daí, né? Isso aí é coisa antiga para vocês. Já passou muito tempo, vocês não eram nem nascidos. Então, acontece que, assim, eu coloquei aqui o ano de publicação do genoma da Xylella fastidiosa. Vocês já ouviram falar dessa bactéria que bloqueia o xiloma e como é que chama? O floema e o xilema da laranja e causa muito prejuízo no cultivo de laranja, suco de laranja. Isso é muito importante em São Paulo. Vocês já ouviram falar dessa bactéria, Xylella fastidiosa, que foi estudada há muito tempo aqui? Que atacava os laranjais, um fitopatógeno. Alguém já ouviu falar dessa famosíssima bactéria do Brasil, Xylella fastidiosa? Diga aí, Felipe, já ouviu falar? Que a idade de vocês, né? O genoma foi sequenciado no ano 2000, né? Então, um pouquinho antes, vou colocar 3 anos antes do ano 2000, teve uma reunião ali na FAPESP, né? O presidente da FAPESP, um Fernando Reinach e um inglês que trabalhava aqui, mas foi para lá. E aí eles deram um brado, né? Sequenciar o genoma ou a morte da ciência brasileira. Então foi feito um projeto lá em São Paulo para sequenciar o genoma de uma bactéria. E foi escolhida uma bactéria muito importante para a economia de São Paulo, por causa do suco de laranja,
que é essa Xylella fastidiosa, e a publicação é do ano 2000. Então, esse aqui é um marco da genômica no Brasil, o primeiro genoma, e é um genoma de um fitopatógeno. Então, assim, foi tão importante que foi capa da revista Nature, né? Então, beleza. Só que em 1995 foi publicado um trabalho aqui em Minas Gerais, né? Claro que ele começou em 1993 e assim a publicação é de 1995, aonde era estudado o transcriptoma. Foi feito um congresso pelo professor Sérgio Pena, vocês devem conhecer das análises genéticas que ele faz por aqui, é aposentado agora. O professor Sérgio Pena fez um congresso onde ele chamou Watson e Crick, ele tem uma foto lá com Watson e Crick, e chamou também umas pessoas que estavam fazendo a genoma, sequenciamento de genoma, era mais de transcriptoma no começo, né? Sequenciar os RNAs. E aí eles até fizeram uma reunião ali, discutiram se eles iam fazer escorpião, se iam fazer cruze, resolveram fazer xistosoma manzoni, né? E aí, a professora Glória, que vocês devem conhecer, da bioquímica, ela era aluna, ela fez mestrado na Micro, e ela terminou, e ela foi trabalhar com o Sérgio Pena nesse projeto aí, começou esse projeto de transcriptoma, e eles publicaram os primeiros dados em 1995. Quantos anos tem de diferença entre 95 e 2000 aí? 5 anos. Eu não falo dessas datas porque 1995 é 5 anos antes de 2000. Eu falo isso porque em um determinado ano foi sequenciado o genoma da Haemophilus influenzae, uma bactéria, e no final do ano, desse mesmo ano que eu quero me referir, foi sequenciado o genoma do Bacillus subtilis e da Escherichia coli. Que ano vocês acham que é esse onde começou o sequenciamento genômico do mundo? Chuta um ano aí. O que vocês acham? Antes de 2000? Antes de 95? 2001? Não. 2000 já tinha o genoma brasileiro. O primeiro genoma do mundo foi sequenciado justamente em 1995. Então, vocês vejam como nessa área o Brasil é contemporâneo, né? Então, o primeiro genoma sequenciado no mundo, na verdade, o primeiro transcriptoma também é da mesma data, né? Ou um pouquinho antes, porque a publicação foi um pouquinho antes. E o primeiro transcriptoma feito no Brasil, feito pelo Grupo Mineiro, é de 1995, no mesmo ano. Então, eu mostro esse slide não porque 95 é antes de 2000, mas porque 95 é o mesmo ano do primeiro genoma do mundo, né? Então, só para vocês verem como é contemporâneo, né? E a genômica é que, na verdade, minha aula é de genômica, né? Mas ela que bombou a bioinformática depois, porque era muita informação, né, do ser vivo para ser analisada, né? Por isso a bioinformática. Isso aqui é a capa da Nature, trabalho de brasileiros, patógeno da laranja sequenciado, né? Então, você tem umas laranja comprometida aqui, uma laranja boa para fazer suco, né? Então, foi capa da Nature, um trabalho dos brasileiros, que foi publicado no ano 2000. Muito bem. E aqui dá para contar para vocês, essa aqui é Glória Regina Franco, né? Mark Adams trabalhava com o grupo americano que esteve nesse congresso. Marcelo Bento Soares é um brasileiro que estava trabalhando na Columbia University, em Nova York, e era o melhor cara para fazer preparação de RNAs e clonar eles como cDNA, né? Então, a Glória foi para o laboratório dele, na Colômbia, para fazer o material.
E o Simpson é aquele inglês que depois foi para São Paulo para fazer o Genoma da Xylella, né? Ele trabalhou aqui no René Rachou e ajudou no trabalho. Craig Venter é o americano, chefe do Mark Adams. Craig Venter, vocês conhecem o Craig Venter, né? Craig Venter é o cara do genoma, ele fez um sequenciamento do genoma também, tem o Instituto Craig Venter, é o próprio Craig Venter. A Glória, depois que trabalhou lá com o Marcelo Bento Soares, ela foi para o laboratório do Craig Venter em Bethesda, que fica perto de Washington, praticamente em Washington. E o Sérgio Pena, professor agora aposentado, mas que ainda tem a GN, que é uma onde você faz paternidade, e eu esqueci o nome de uma empresa que estuda cavalos, gado, essa fica aqui na Pampulha, perto do aeroporto da Pampulha. Então, isso aqui, ó, a identificação dos genes de Schistosoma mansoni, é de 1995, belezinha, belezinha. Agora, olha que interessante aqui, ó, em 1997, aqui a Glória, a nossa vice-diretora, Elida Maria Rabelo, Vasco Azevedo, esse aqui sou eu, ó, na verdade eu aqui, ó. E aí já foi feita já tinha uma necessidade de fazer análises com computação, né? E aí, então, foi feita uma avaliação das bibliotecas de cDNA de diferentes estágios do Schistosoma mansoni, que eu não vou conseguir lembrar. Deixa eu ver. Tinha o ovo, tinha o miracídio, a cercária, o esquistossômulo e o verme adulto. Oh, acertei os 5. O verme adulto, eles são misturados, macho e fêmea, porque é muito difícil separar, porque eles ficam grudadinhos. Então, eram esses 5 estágios aqui. Então, aqui já tinha bioinformática, tá? Que é como comparar essas bibliotecas e tal. Então, a gente usou programas desse cara aqui, que é um cara chamado Jeremy Parsons, que fez esses programas que a gente já usou aqui, antes dos programas mais famosos existirem, que eu vou até contar aqui. Mas isso aí foi antes dos programas mais famosos existirem. Bom, vocês, se quiserem, pode fazer as aulas de bioinformática, está lá no ensino remoto, embaixo das de vocês ali. Mas se vocês quiserem, pode pagar uma disciplina comigo aí na quinta-feira de manhã. E se vocês não puderem fazer síncrona, sabe-se lá se vai ser assíncrona. O que eu sei é que dá para dar aula muito bem assíncrona. E as aulas todas que estão lá embaixo no ensino remoto, embaixo de vocês, são as aulas de bioinformática. Então, por incrível que pareça, a gente faz as aulas, claro, num computador qualquer, ele pode ser um computador até muito fraquinho, mas, por exemplo, para celulares Android, se você quiser, você pode ver o computador que ele está rodando com o aplicativo. Muita gente usa o Juice SSH, né? Nos Androids. Você consegue se conectar remotamente aos servidores do ICB, que eu vou até mostrar. Isso aqui é um slide real do filme Jurassic Park, na hora que a menina conecta no sistema para poder fechar os gates do Jurassic Park. E ela dá uns comandos bem ridículos, na verdade, mas tem alguns filmes que a gente vê hoje, Homens de Preto, tem vários que a gente vê, aonde dá para ver as linhas de programação, tal, é um terminal, né, que você usa o dia inteiro. Então, na aula de bioinformática, a gente dá aula no terminal, porque você não está usando o seu computador, você está usando um servidor que fica lá perto do banheiro feminino, no térreo, sabe? Passa a diretoria, tem uns carros parados, você vai andando, tem um banheiro feminino legal lá. Do ladinho tem essa máquina aqui, que é o nosso supercomputador, que ele tem 4 máquinas aqui, ó, aqui é uma, duas, três, desculpa, uma, duas, cadê?
Ah, tá. É aqui. Uma, duas, três, quatro. São quatro máquinas. Essa aqui é a fonte delas, né? São quatro máquinas que têm 64 cores e de memória tem 512 GB, cada uma delas. Mas aqui embaixo tem uma máquina muito especial que nós temos uma desse tipo e o Santos Dumont, em Petrópolis, o supercomputador mais poderoso do Brasil, ele também tem uma igual a essa. Então, igual a essa, nós temos uma e eles têm uma. É uma máquina que tem 256 cores e de memória RAM tem 2 tera, né? O HD dela está aqui, 70 tera, e tem um HD geral de 140 tera que sustenta o cluster todo. Essa aqui é a Sagarana. Por que chama Sagarana? Porque há muito tempo, em 2010, o ISEX ganhou um supercomputador, que inclusive nós estamos reformando agora, estou ajudando, que eles chamaram de Veredas, em homenagem a João Guimarães Rosa, né? Grande Sertão Veredas. Aí eu fui numa livraria, eu não sabia, não. Eu fui lá, fui na estante do João Guimarães Rosa e tinha um livro Sagarana olhando para mim. Falei, ah, vai chamar Sagarana. Então, essa aqui é a Sagarana. Eu vou fazer uma aula com vocês, não na Sagarana, que é mais para pós-graduação, profissionais, assim, ou iniciação científica, se estiver fazendo um projeto, mas a gente tem uma máquina chamada Bioinfo aqui, ó, que eu vou dar uma aula para vocês sentirem como é que é a bioinformática, eu vou dar uma aula na Bioinfo. A Bioinfo é um servidor bacana, né, que a gente usa para dar aula. Aí, quando for trabalhar mesmo, a gente trabalha aqui. Muito bem, então vamos começar a aula agora, né? Porque foi tudo uma apresentação, contando para vocês essa interdependência entre a genômica e a bioinformática. Quando essa onda de genômica começou, inventaram um sequenciador automático, que inclusive eu até dei aula para vocês de sequenciadores lá no outro ano, no ano passado. E quando esses sequenciadores foram inventados, foi inventado um controle de qualidade para cada base, tá? Cada basezinha que está aqui, ó. Essas que estão em vermelho aqui estão com uma qualidade baixa, as que estão em preto estão com uma qualidade alta. E aí eu vou contar para vocês como é que é. Então, tem um programa chamado FRED, que inclusive nenhum professor aguenta sem falar Vilma, né? Mas é PHRED, Fred, né? E esse programa foi escrito numa estação de esqui por dois pesquisadores e ele considera para cada base a chance de erro na sua determinação. Então, deixa eu só exemplificar como é que aparecem esses números que são os valores de qualidade. Ó. Aqui tem um arquivo da sequência, né? E aqui tem um arquivo de qualidade. Então, a qualidade desse A é 0, desse C é 0 e assim por diante, até que esse primeiro em preto aqui, esse G é 11, esse G é qualidade 11, e aí os números vão crescendo, né? E o número maior é uma qualidade mais legal. Então, como é que o programa vê? Ele analisa a fluorescência de cada uma das bases que passa pelo laser, né? E se a fluorescência for um pico bem agudo, bem alto, né? Ele calcula a derivada de Fourier, mais ou menos ele estima a área daquele pico, né? E se for um pico bem fino, ele fala assim: ah, esse pico é bacana, a chance de estar errado é muito pequena. Então, aqui estão as chances de erro. Um pico muito gordinho, meio misturado com o pico seguinte, tem uma chance de estar errada razoavelmente alta. Então, por exemplo, se tem, aqui tem 11, né? Não sei se eu tenho 10, aqui tem 10, 10, 10, 10, 10. Que são esses 10, 10, 10, 10, 10? Se você tiver uma chance de 10% de errar, você fala assim, ah, essa base aqui é um T, mas eu tenho 10% de chance de estar errado, né? 10% você pode escrever assim, o 0,1, né? Que é assim que você escreve 10 sobre 100, né?
10 sobre 100 dá 0,1. Você também pode escrever assim, ó, 10 a menos 1. E na bioquímica, vocês aprenderam pH. pH é uma transformação que é o menos log da concentração de H+, porque se a concentração de H+ for 10 a menos 1, né, quando você tira o menos log, vira 1, tá? Vira 1, tá bom? Então, vamos pegar aqui, ó, por exemplo, esse número aqui é um número difícil de lembrar, mas ele é 10 a menos 4, tá vendo? 10 a menos 4. Quando você tira menos log, dá 4. Então, quando você fala pH 4, é porque a concentração de próton é 10 a menos 4, né? pH 7, 10 a menos 7, né? É uma maneira de a gente lembrar melhor de números pequenos, né? Principalmente 10 a menos 4, você tira menos log, dá 4. É por isso que a gente expressa o pH dessa maneira. Agora, se eu fosse expressar só dessa maneira, eu ia ter 1,1, 2,4, 4,7. Eu ia gastar 3 algarismos para gravar um número, entendeu? Então, se eu tiver um disco rígido de 3 tera para gravar minhas informações, se eu puder tirar a vírgula, ele vira um disco de 2 tera, né? Eu tenho só 2 tera para armazenar, entendeu? Tirando as vírgulas. Então, a galera falou assim, quer saber uma coisa? Vamos multiplicar por 10. Então, 10% de erro é 10 a menos 1, né? Menos log dá 1 vezes 10 dá 10. Então, esses caras aqui, ó, tem uma chance de erro razoavelmente alta, tá? Quando você chega a 1% de erro, que é uma quantidade já interessante, você pode escrever assim, ó, 0,01, isso aqui é 1%, isso aqui é 10 a menos 2, menos log dá 2 vezes 10 dá 20, né? Então, aqui, por exemplo, as bases correspondentes, você tem que contar do iniciozinho lá, né? Essas aqui que são 20, ó, por exemplo, a terceira preta aqui é 20, né? G, G, G. Esse G aqui tem 1% só de chance de não ser G, né? Ser erro. 20. E aqui eu vou pular direto para 0,01%, que é isso aqui, ó, 0,01%, né? Você põe a casa decimal aqui, 0,01% é 10 a menos 4, menos log dá 4 vezes 10, 40. Aqui sequer tem, porque eu peguei uma sequência tão ruim, que aqui tem 32, 38, quase 40, ó. É porque eu peguei uma sequência muito ruim para exemplificar, né? Então, 40. Então, esse número 40 é que eu quero ensinar para vocês. Dei tanta volta para ensinar para vocês que quando o genoma foi sequenciado, o primeiro, foi combinado que eles iam sequenciar várias vezes, várias vezes, várias vezes cada pedaço de DNA, até que cada base do genoma tivesse uma precisão de 99,99%. Vocês são jovens, vocês não ouviram isso no jornal, mas a gente ouviu. Então, assim, nos jornais, nos telejornais e tudo mais, no Fantástico, falavam do projeto Genoma e eles não iam parar de sequenciar até que todas as bases do genoma tivessem pelo menos 99,99% de certeza. Só que na bioinformática, a gente não trabalhava com o número desse aqui, trabalhava com a chance de erro. Então, ó, aqui, ó, o complemento disso é 0,01. Então, o sequenciamento ele corria, era sendo feito até que cada uma das bases do genoma inteiro tivesse FRED 40, valor de qualidade de FRED 40. Tá? Então, a meta era que todas as bases tivessem FRED 40. Então, vocês aprenderam já duas coisas sobre genômica e bioinformática. Primeiro, desde que se começou o projeto Genoma, sempre se analisava a qualidade para cada base, tá? É o programa FRED, que faz isso. E esses valores de FRED aqui, a meta para você entregar um genoma é que seja no mínimo 40, ou seja, a chance de você ter um C e tá errado é de 0,01%, tá? Então é assim que se faz. Beleza. Bom, eu contei para vocês que existem sequenciadores de várias marcas, quem sabe eu até faça uma aula de terça-feira de revisão sobre eles.
Mas, para resumir, os sequenciadores mais usados hoje em dia são os Illumina, né? E eles fizeram uma invenção que, em vez de ter dois arquivos, um de sequência e o outro com os valores de qualidade, eles resolveram fazer um arquivo chamado formato FASTQ, né? Esse aqui é o formato FASTA, que tem a sequência e a qualidade. E o FASTQ, ele tem, no mesmo arquivo, ele tem uma arroba ao invés de um sinal de maior, tem o nome do que você sequenciou, né? Tem as bases, igualzinho aqui, tem um maisinho aqui assim, ó, para separar, e aqui tem os valores de qualidade. Esses valores aqui são os mesmos desse daqui. Mas como que pode ser assim, professor? Ali tem números de 0 a 40 e tal, e aí tem uns símbolos que tem no meu teclado. Então, o que que aconteceu? Um cara descobriu que todas as letras do nosso teclado de computador têm um número de 0 a 100 associado, tá? Então, por exemplo, o ponto de exclamação é o número zero, né? A tecla lá é considerada o número zero, tá? Então, por que que ele vai escrever 27 aqui, se ele pode pegar nessa tabela e saber quem que é o 27 e pôr o caractere aqui, sacou? Então, olha como ele compactou. Então, em vez do HD ter 2 tera, o HD tem 1 tera aqui agora, né? Então, ele compactou os valores de qualidade com essa simbologia. O mais significa 5 e o 5 significa 20. Então, assim, ó, pá, 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 o terceiro preto é 5, ó, pá, pá, 5. G5, 5, quer dizer, 20, G18, 5, 5, entendeu? Então, esse aqui é o formato FASTQ, aprendam aí, porque isso é bom para a vida. Vocês são biólogos, vocês vão ter que saber o que é um FASTQ. Na vida, né? Não que eu vou perguntar na prova, na vida você tem que saber o que é um FASTQ, é o formato que sai as sequências do sequenciador Illumina, mistura as bases e a informação de qualidade. Só que a informação de qualidade é dada por caracteres do seu teclado, os quais, se você for na internet pegar uma tabela, você consegue converter em números de 0 a 99, tá? Beleza? Apresentei então aí as sequências. Quero perguntar se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa interessante, algum interesse sobre essa parte de como as sequências começaram a ser relacionadas com valor de qualidade e tal, acurácia do genoma. Alguma perguntinha por enquanto aí que eu acho que eu vou mudar de assunto. Tem até uma. Não, não vou mudar de assunto, não. Se quiser fazer pergunta, é só abrir o microfone e falar aí, que eu vou seguir aqui mostrar para vocês os valores de Fred, né, que são esses valores de qualidade, ó, tá vendo? De 0 a 20, 20 é 10 a menos 2, é 0,01%, tá? Então, aqui estão as sequências com qualidade acima de 0,01%, 10 a menos 3, 10 a menos 4 de dúvida, né, de certeza. Aqui está o número de bases que o sequenciador Illumina vai sequenciar. Está bem bacana nessa faixa verde, depois começa a cair, tá? Então, isso acontece porque o sequenciador Illumina, ele lava e faz a próxima reação. Lava e faz a próxima reação. Conforme ele vai chegando no fim, a qualidade começa a cair, vocês estão vendo aí, né? Então, existe um programa que olha as sequências do final para o começo e corta as mochibas, né? Como você vai no açougue lá, corta as gorduras aí, açougueiro. E aí ele corta as mochibas. Então a gente pode mandar cortar as coisas ruins, e olha como fica aqui, ó, se eu mandar cortar, isso aí é um processamento da bioinformática. O dado cru é assim, se eu der uma purificada retirando as ruins, vocês podem reparar que eu perco um pouco de informação lá do final, né? Elas ficam mais curtinhas um pouco, mas olha como elas ficam todas acima aí dessa parte vermelha aí, né? E como melhora, tá? Então, isso aí é um programa de bioinformática que a gente ensina a usar no curso de bioinformática, que é o chamado Trimomatic. Trimomatic.
Aí dá tempo de eu contar umas histórias dessa época, né? O Brasil, então, começou com esses trabalhos em 95, o transcriptoma de xisto feito aqui, 2000 a Xilela, e aí começaram a aparecer as redes genoma, uma rede genoma brasileira, das quais participaram aqui em Minas o laboratório do Sérgio Pena, da Santuza, do Fabrício, do René Rachou, né, em Belo Horizonte, né, mas também tinha Embrapa, Ouro Preto, Uberlândia, Viçosa e Lavras, né, os 9 laboratórios. E aí a FAPEMIG financiou um projeto era 4 milhões de reais, né, para comprar as máquinas e fazer o transcriptoma mais profissional do Schistosoma mansoni. E aí, esse país é meio esquisito, né? A FAPESP, ela também financiou o transcriptoma de Schistosoma mansoni. Nós tivemos no Brasil pelo menos umas 3 ou 4 ocorrências de 2 grupos sequenciando a mesma coisa, né? A metodologia era um pouco diferente, mas o que aconteceu é que São Paulo ia usar as máquinas do projeto Xilela. Mas quando souberam que Minas ia entrar também, a FAPESP comprou umas máquinas muito boas. Elas conseguiam fazer uma sequência, aqui está de 200 e poucas bases, né? Eles conseguiam fazer uma sequência de 1.000 pares de base com um sequenciador de uma outra marca lá, ABI, tá? Compraram lá. E aí, a gente fez uma reunião aí com essas universidades todas que eu mencionei, não sei se eu vou conseguir repetir, né? Todos esses 9 laboratórios, 9 grupos, e a gente viu que para comprar a mesma máquina que São Paulo tinha comprado, ia ter que tirar 2 grupos fora. Como é que ia fazer isso? Aí uma das pessoas ligou para o dono da firma de quem a gente acabou comprando e falou assim: escuta, nós precisamos de um descontão. Nós estamos aqui numa reunião, a gente gostaria de comprar 9 máquinas e os reagentes. A gente tem 4 milhões de reais. E a gente não tem dinheiro para 9, só tem dinheiro para 7, quanto muito, para 6 ou 7 máquinas. O cara estava numa piscina em San Diego, num hotel lá. Ele falou assim: vocês vão comprar o reagente de nós também? Vamos. E futuramente também vou comprar o reagente de nós também, da mesma marca que eu vou te vender agora. Vamos. Aí o cara falou: ó, me dá 5 minutos, eu vou ligar para o vendedor lá em São Paulo, pode ligar e fechar negócio. E aí a gente ganhou praticamente 2 máquinas no desconto, só que a máquina que veio, que é essa que está na foto, ela fazia sequências de 600 bases, enquanto que, no máximo, né? Enquanto que a máquina de São Paulo fazia sequência de 1.000 bases. Bom, o que a gente fez lá na reunião? A gente falou assim: vamos fazer o seguinte, vocês vão pegar um plasmídio PUC 18, cuja sequência é conhecida, comercial, né? Vocês vão comprar esse plasmídio aí. Vocês têm já? Tem. O Sérgio Costa tem, beleza. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão fazer uma reação em tubo único, vão distribuir em 9 placas, aqui é placa de 96, né? Vocês vão distribuir em 9 placas de 96, 3 vão para o sequenciador do Sérgio Pena, 3 para o sequenciador da Santuza, 3 para o sequenciador do Fabrício. Vocês vão sequenciar um plasmídio controle e vão mandar isso tudo para a bioinformática. O que a bioinformática fez? Você sabe que a sequência ela vai caindo o valor de qualidade, então a gente tem que cortar essa parte final, né? O que a gente fez? A gente foi alinhando as sequências cortando com Fred 20, com Fred 15, com Fred 10, e foi abaixando o valor de corte, né? Foi aceitando cada vez mais
que a sequência fosse caindo de qualidade. E a gente foi comparando com a sequência do PUC que a gente conhecia. Então, a gente foi abaixando a qualidade até que o término da nossa leitura coincidisse com a sequência do plasmídio. Quando ficava doidão, a gente parava. E com isso, a gente estabeleceu que a gente podia cortar as sequências quando ela chegasse na qualidade de FRED 8. Se vocês prestarem atenção na aula, FRED 8 é uma quantidade de erro razoável, é acima de 10%, que é FRED 10, né? FRED 8 é uma quantidade de erro de 16% na extremidade. Mas os nossos programas conseguiam dizer que aquilo era PUC, tá? Então, nós aplicamos essa regra de usar até o máximo possível, né, aqui em Minas, e com isso a gente conseguiu igualar o tamanho do sequenciador de São Paulo, porque São Paulo fez uma reunião e falou: FRED 20 é muito, FRED 10 é pouco, vamos fazer 15. Como se 15 em log fosse a metade entre 20 e 10. Não é, né? Não é. A metade entre 20 e 10 é 13, né, na escala logarítmica. Então, eles escolheram numa reunião 15 e fizeram com 15. Então, eles ficaram com a sequência mais curta do que eles podiam. E nós, eu juro para vocês, aqui está a sequência atriz, que a gente chamava, a moça que está pilotando, ela fazia 5 placas dessa por dia, dá quase 100 aqui, né, 96, 500 sequências por dia, e o tamanho das sequências que ela jogava para fora, quando a gente cortava com FRED 8, que é o que a gente calibrou, a produção dela aumentava em até 3 vezes. As sequências ficavam maiores em até 3 vezes. Então, aumentamos pra caramba a produtividade da máquina mais barata e conseguimos fazer frente a São Paulo, entendeu? Então, essa é uma historinha aí para contar para vocês de como foi o primeiro projeto Genoma da rede Genoma Minas, tá? Isso aqui é um abacate, para eu parar de falar de Genoma Minas. Muito bom. Então, agora eu vou falar dos genomas que foram sequenciados e da história do sequenciamento dos genomas. Bom, essa história de fazer o genoma humano começou nos Estados Unidos. Eles fundaram até um centro chamado NIH para fazer gerenciamento disso no Departamento de Energia americano. Foi lá que criou-se o projeto Genoma. A meta era sequenciar o genoma humano. Eles já tinham investimentos. Era como mandar o homem para a Lua, né? O genoma humano ia ser sequenciado. Só que antes dele ser sequenciado, foram selecionados alguns organismos. O primeiro foi a levedura, cara, um organismo que faz pão, faz pizza, faz cerveja, merecia ser sequenciado. Mas é claro que a levedura Saccharomyces cerevisiae era um modelo genético muito importante também, né? Tinha mutantes, inclusive vários mutantes que acabam explicando como que o câncer funciona na gente. E a levedura, ela foi sequenciada como o primeiro organismo modelo. Então, esse nome organismos modelo foram os organismos escolhidos para serem sequenciados. Logo depois da levedura, foi escolhido esse verme Cairnorhabditis elegans. Não sei, tem algum professor aqui do ICB que trabalha com C. elegans? Vocês conhecem C. elegans assim, de um bichinho? Vocês já ouviram falar? Já viram? Alguém já falou de C. elegans para vocês? Vocês conhecem esse bichinho transparente aí? Cairnorhabditis elegans? Nunca ouvi falar, professor. Nem de Não, algo né? que eu trabalhasse. Não, né? Tem poucos professores que trabalharam com ele no Brasil, mas ele é um modelo de biologia do desenvolvimento. Eu conheci gente lá na USP, porque eu fiz biologia lá, e ele é transparente, então, desde que ele tem 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, 32 células, as pessoas vão fotografando no microscópio e desenhando, então as pessoas sabem a origem de cada célula dele, tá? Então, ele é um modelo de biologia do desenvolvimento, tem muitos mutantes,
O RNA de interferência foi descoberto praticamente nele. É um bichinho que é um organismo modelo, então ele foi sequenciado também. O genoma dele é pequenininho. É engraçado que eu estava num congresso de cromatina, um grande congresso de cromatina. Isso foi em 1990, não, 1900 não, 2004, eu acho, 2002, 2001, eu acho, por aí. E o C. elegans tinha sido sequenciado, embora o congresso fosse de cromatina, no último dia teve uma sessão, um simpósio sobre genomas. E o cara que tinha acabado de sequenciar o genoma do C. elegans foi lá e contou do genoma. Era um monte de tabela, né? Hoje em dia continua assim também, né? Um monte de genes e tal, descritivo. Aí eu vi a primeira palestra, eu também tenho 61 anos, né? Então eu vi a primeira palestra de anúncio de que tinha terminado o genoma do C. elegans. Beleza, muito bem. Logo depois disso, teve uma briga no projeto Genoma Humano e aquele cara, o Craig Venter, que era o coordenador geral, ele saiu da coordenação do projeto e fundou uma empresa para sequenciar genoma. A empresa se chamou Celera, tá? Então, o coordenador do projeto sai e forma uma empresa. Essa parte é bem legal, acho que só eu conto dos seus professores todos. Então, o Craig Venter saiu e foi lá, criou uma empresa chamada Celera. Beleza. Já tinham feito a levedura, já tinha feito o C. elegans, estava na hora da drosófila. Legal. Financiamento, né? Os grupos que iam sequenciar, edital, o mundo inteiro, toda a comunidade de drosófila já se arrumando para sequenciar. O Craig Venter vai no laboratório do coordenador, bate na porta, tum, tum, tum. May I come in? Posso entrar? Posso entrar? Yeah, ué, que nice bugs vocês têm aqui, né? Esses bichinhos, legal e tal. Tô sabendo que vocês vão sequenciar agora o genoma da drosófila, né? O cara falou, já estamos cotando todos os equipamentos, selecionamos os grupos e tal. Aí o cara falou, não sei se você sabe, mas eu fundei uma empresa que sequencia genomas, chama Celera. Fica lá perto de Washington, tal. Aí o cara falou, eu sei, mas é que a gente vai sequenciar com todos os laboratórios para que a gente tenha domínio da tecnologia, envolvimento de estudantes e tudo mais. Aí o Craig Venter falou assim, sabe o que que é? Vocês são uns caras tão bons de estudar esses bichinhos, esses mutantes, vocês conseguem fazer genética deles, saber para que cada gene funciona e tal. Por que que você não faz o genoma com a gente? Você me dá o DNA aí e eu sequencio para você e te entrego o genoma pronto. Aí o cara falou, não, mas é que a gente, né, já está com tudo comprometido, mas só por curiosidade, quanto que você cobraria? Aí o Craig Venter falou assim: como vocês são os caras muito legais, assim, para vocês, eu faria 0,800, eu faria de graça para vocês, só para eu botar minha empresa em funcionamento, entendeu? De graça para vocês. Só tem uma coisa: eu gostaria que vocês olhassem o genoma com muito cuidado e só me dessem uma cartinha dizendo que ficou bom, tá? A gente publica um paper e tal. E aí vocês só falam que ficou bom, analisam ele, então usa essa comunidade para analisar. Não gasta dinheiro com isso, não. Eu faço de graça para vocês. O ano de 2001 tem ano 2000, eu acho, né? Tem artigos e artigos desse cara, coordenador da Drosófila, perguntando para a comunidade se ele deveria ou não deveria fazer isso aí, né? Topar essa proposta. Aí eu pergunto para vocês no lugar do coordenador topariam essa proposta de ter o genoma de graça, só analisar ele, publicar um paper, dizer se ficou bom? O que vocês fariam? Vocês topariam na hora? Vocês falaram assim, claro, toma o DNA aqui, sequencia aí, vamos economizar esses milhões de dólares
Como é que vocês fariam isso daí? Me conta, me conta. Nossa, é muito Deixa. complicado, né? Porque se você aceita o primeiro, aí você vai ter ele de graça, mas os próximos que você quiser sequenciar, você vai ficar dependente dessa empresa. Então, e você imagina o que o Craig Venter ia fazer depois se a empresa dele sequenciasse o genoma da drosófila e a melhor comunidade de geneticistas do mundo atestasse que ficou bom? O que ele ia fazer em seguida? Ele ia fazer um genoma em seguida. Qual genoma ele ia fazer? E ele ia distribuir de graça para a comunidade ou ele ia vender para as companhias farmacêuticas? Que você acha que ele ia fazer com esse atestado dado pela comunidade de drosófila de que a empresa dele é ótima? O que ele ia sequenciar depois? Fala para mim. O que Com vocês certeza acham? humano, né? Claro, ele ia sequenciar humano, ia vender, ele ia patentear todos os genes humanos, cara. Era essa a ideia dele. Aí vocês imaginam a guerra que ficou nos Estados Unidos contra essa companhia, né? Por causa disso. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. O cara da drosófila chegou assim: não é justo gastar esse dinheiro todo que a gente precisa para a ciência básica. Toma o DNA e faz. Em 3 meses, publicação do genoma da drosófila. Eles fecharam o genoma da drosófila em 3 meses, saiu o paper na Science e eles tinham total porta aberta para ir para o genoma humano. Tá? Então começou uma guerra verdadeira entre a indústria, né, acelera, e as universidades. Aí então, presidente Bill Clinton dos Estados Unidos, não, acho que não sei quem era o chefe do parlamento britânico, o rei do Japão, eles se juntaram e falaram: nós vamos botar grana, nós vamos botar grana para criar instituto, para formar centros de sequenciamento. O Sanger Center foi criado naquela época, né? E nós vamos topar essa corrida. Nós não podemos deixar ele patentear, né? Nós temos que tornar público o genoma antes dele. Nós precisamos fazer o genoma humano. Então, eles investiram rios de dinheiro e começaram a tocar o genoma humano pelas universidades, pelas instituições de pesquisa. Então, as instituições de pesquisa foram lá e pá, e pá, e pá. Agora eu quero comparar com vocês para contar a minha historinha final de hoje. Como que funcionava o método que sequenciou a levedura, que sequenciou o C. elegans, que ia partir para a drosófila e estava partindo para o genoma humano? Ele funcionava assim: você pegava o cromossomo, né? Foram feitas amostras de sangue de várias pessoas, juntaram, e aí esses cromossomos eles eram cortados, a gente corta eles, podia ser passando numa seringa, mas se usa mesmo aquele aparelho nebulizador de vaporzinho, né? Ele fragmenta DNA muito bem, e aí você clonava os pedaços de cromossomo, pedaços grandes, né? Você clonava em Bacterial Artificial Chromosomes. Se você for ver nas minhas aulas, logo depois que eu ensinei plasmídio, eu ensinei uma espécie de plasmídio derivado do elemento R, que entra pelo pili, e ele deu origem ao Bacterial Artificial Chromosome, mais conhecido como BAC. É uma espécie de plasmídio que passa pelo pili e que permite que você clone insertos muito grandes. Vamos colocar aqui 150 mil pares de base, tá? É o BAC. E aí foi feita essa clonagem do genoma humano em BACs primeiro, e um cara, ele é japonês, eu sempre me prometo procurar essa figura para colocar aqui no slide, mas eu sempre esqueço. E é um japonês que ele fez a digestão dos baques todos, né? Esse preto aqui, esse verde, esse verde. Ele fez a digestão com uma enzima RIND3, né? Cortou em pedaços e correu esses pedacinhos no gel. Claro que dá uma escadinha muito louca, né? Porque aqui teria, sei lá, uns quase 50 sítios de RIND3, dá pedaços
de tamanhos diferentes. Ele fez um gel de todos os baques, né? E pela comparação dos fragmentos, ele falava assim, cara, essa escadinha é quase totalmente igual a essa, exceto uns 10%. Então, ele falava assim: esse é o primeiro baque, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, entendeu? Ele fez a ordenação dos baques. Isso a gente chama de mapa físico, que é cada baque está onde, né? Então, ele conseguia ordenar os baques para preencher um cromossomo, outro cromossomo, né? Então, essas escadinhas aqui, esses contínuos, né? Essas sobreposições, ele tinha feito. E aí, na hora de sequenciar, a galera falou assim, ó, nós vamos gastar muito dinheiro se a gente pegar o primeiro e o segundo, porque a sobreposição é muito grande, tá? Vamos fazer caras que não se sobrepõem? Aí a galera falou, não, meu, aí como é que a bioinformática vai juntar, né, um cromossomo no outro? Vamos fazer caras que tenham no máximo 10% de recobrimento entre um e outro, entendeu essa figura? Esse cara foi escolhido para ser sequenciado, esse não, esse não, esse não e esse sim, né? Porque tem um recobrimento, mas é pequeno. Isso foi deduzido a partir das escadinhas deles cortados com enzima de restrição, tá? Ordenamento dos baques. Foi feito assim na levedura, foi feito assim no C. elegans, estava sendo feito assim no humano, até que o presidente dos Estados Unidos, o primeiro-ministro, a rainha da Inglaterra e o rei do Japão botaram um monte de dinheiro, continuaram fazendo desse jeito, né? E é o jeito que ia ser feito nas universidades. Como é que fazia? Pegava um baque e mandava para o Japão. O Japão picava esse baque aqui em pedacinhos. É uma quebra física, portanto, os fragmentos estão superponíveis. Está vendo aqui que eles estão desenhados superpostos? Porque não foi cortado com uma enzima de restrição, foi cortado fisicamente. Você parte com sonicador, né? E aí você tem essas sequências aqui. Essas sequências eram clonadas num vetor que não era um plasmídio, na época se usava um fago M13, né? É fácil clonar em fago M13, beleza. Aí os M13s eram sequenciados naquele sequenciador capilar, o computador juntava a sequência do baque, retornava para a central e a central punha aqui, depois punha aqui, entendeu? Era assim. Esse mecanismo aqui era uma clonagem hierárquica, né? Os baques estavam ordenados, eles eram particionados, sequenciados e voltavam. Quanto de sequência você ia gerar? Algum de vocês colecionou algum álbum de figurinha ou não é mais do tempo de vocês? Algum de vocês colecionou algum álbum da Copa do Mundo? Como é que chamam aqueles meninos que cantavam de gravata? Os rebeldes, sei lá. Álbum de figurinha sei lá, das meninas terríveis, sei lá o quê. Alguém já colecionou figurinha na vida? Então, eu já tive álbum, mas eu nunca consegui completar. Então, eu vou te falar uma regra. Na minha época, podia ter figurinha difícil. Na época de vocês, era contra a lei, né? Se tivesse, era contra a lei. Então, existe uma conta estatística que diz que é o seguinte: se você tem 300 figurinhas no álbum e comprar 10 vezes mais o número de figurinhas, você fecha o álbum, tá? No máximo vai sobrar uma, tal, mas teoricamente, se você comprar 10 vezes mais figurinhas do que o álbum tem, você fecha ele. Então, isso aqui a gente chama de coverage, né? A cobertura que era programada. O projeto Genoma, modelo da levedura, do C. elegans, o humano, começou com uma cobertura de 10 vezes, tá? Você chegava no Japão, esse cara, ele tinha 150 mil bases, você cortava ele em pedacinhos, ia sequenciando, 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 até dar 10 vezes o tamanho do baque que chegou para você, tá? Então, e aí isso garantia que você ia ter sobreposições para poder gerar a sequência completinha do baque que chegou para você, tá? A gente chama isso de cobertura de 10 vezes. Era a qualidade que se costumou chamar de finished. Você acabava quando você tinha uma cobertura de 10 vezes. Então, o projeto Genoma foi assim.
pegava os cromossomos, ordenava os baques, cada baque era sequenciado até produzir 10 vezes o número de bases que o baque tinha, montava no computador, voltava para a central, beleza? Então, estava progredindo assim quando aconteceu a entrada da Celera. Como que a Celera trabalhava? A Celera tinha o Binformata, que montou o Haemophilus influenzae. Ele era do grupo do Craig Venter, tá? O Binformata foi junto para Washington. E eles usaram a mesma tecnologia que eles usaram para montar o Haemophilus influenzae. Como é que eles faziam? Eles cortavam o DNA em pedacinhos de 2.000 bases, 2KB, né, 2K, 2.000 bases, 10.000 bases, e no final do projeto eles fizeram um plasmídio com 150.000 bases. Tá? Eles tinham 2.000, 10.000 e 50.000. Eles sequenciavam 500 de cada extremidade, 500 aqui, 500 aqui, 500 aqui, 500 aqui. E aqui também, 500 aqui, 500 aqui, tá? Beleza. Claro que os pedacinhos de 500, eles iam sobrepondo e iam montando a sequência, beleza. Mas o que era muito importante no programa desse Binformata é que ele informava que num determinado fragmento de 2.000, se o computador tinha uma sequência de 500 aqui, o computador tinha que achar uma sequência de 500 aqui, tá? Então, o próprio computador ia ancorando as sequências e ele ia já estimando o que ia ter lá na frente. Com esses daqui, que tinha 10.000, ele tinha uma informação aqui, então ele falava para o computador que ia ter uma extremidade assim, e com 150.000 ele também ia ancorando. Então, por exemplo, esse fragmento grande, ele pareava com esse aqui, né? Esse pedacinho menor ele pareava com esse, ele ia juntando e ele ia informando para o computador como que tinha que ser a montagem, a ordenação. Então, a ordenação não foi feita por um cara que digeriu os DNAs. A ordenação foi feita pelo próprio computador, tá? Então, o Binformata da Celera estava produzindo bem. Daqui a pouco eu conto o resultado final dos dois projetos, porque eu estava em Angra dos Reis quando foi feito um congresso no Brasil e os dois Binformata dos dois projetos falaram, né? Foi muito legal isso. Eu conto para vocês já já. Primeiro eu tenho que falar das quantidades, né? Estou quase indo para o meu final de aula aqui. Para as quantidades, que é o seguinte: quando a Celera entrou, sequenciando com essa metodologia, as universidades todas estavam sequenciando com essa metodologia, e aí foi feita uma reunião, né? Bill Clinton, galera, os caras todos, eles falaram assim: escuta, aquele filho da puta do Craig Venter soltou o genoma da drosófila em pouco mais de um mês e meio, assim. Quanto tempo ele vai levar para fazer o genoma humano? A galera falou assim, ó, a gente não queria dar essa notícia, mas em um ano ele termina. Bom, a gente investiu dinheiro, criou centros e centros de sequenciamento. Quanto que a gente tem já pronto na qualidade finish, com 10 vezes de cobertura? Aí falaram para o presidente lá, a gente tem 20%. Ah, beleza. E com tudo isso que nós investimos, presta atenção, né? A gente tem 20%. O cara vai terminar em um ano. Com tudo isso que nós investimos, quanto que nós conseguimos fazer em um ano? A galera falou, presidente, com esse nosso esquema aqui, a gente consegue fazer mais 40% dos 80% que falta. Em um ano. A gente faz 40%. Claro que ia pegar super mal. As universidades teriam gasto dinheiro para construir prédios, centros de sequenciamento. E aí ia chegar com 60%, né? 20 mais 40, 60%. Então, ia perder, né? Ia perder. E aí alguém teve uma ideia de falar assim, escuta,
chama os bioinformata aí para a reunião. Legal. Aí falaram para eles assim, ó, escuta, a levedura foi montada assim, com 10 vezes o número de figurinhas do álbum, o C. elegans foi montado assim. O que vocês conseguem fazer se, em vez de dar 10 vezes de cobertura, a gente der a metade para vocês? Né? A metade do planejado. Eles falaram o seguinte, toca o sequenciamento que a gente vai programar e vai conseguir montar. E montaram, tá? Então, isso foi feito no ano do sequenciamento. Tanto que o bioinformata da Celera, ele tinha máquinas da Compaq, né, hoje HP, que tinha o melhor ponto flutuante, era a melhor máquina do mundo, o melhor computador do mundo, ele tinha um andar cheio dessas máquinas, né? E ele era o único que conseguia endereçar na memória RAM, vocês vão rir agora, né? A memória RAM dos computadores dele tinha 2 GB de RAM, tá? Era o computador mais moderno do mundo, tinha 2 GB de RAM. Ele conseguia jogar tudo na memória para poder fazer essa montagem aqui. 2 GB, eu falei 2 GB, né? Seu telefone tem 32 GB. Então ele conseguiu fazer essa montagem com esses 2 GB de RAM que só ele tinha. O bioinformata que fez isso aí, perguntaram para ele, escuta, o seu parceiro tinha uma máquina especial da Compaq, um andar de máquina e lá e tal, não sei o quê. Como que você conseguiu fazer? O cara da universidade, um cara doidão, um cara meio louco, assim, você tem até umas fotos da mulher dele que faz uns quadros, tal, se você for pesquisar tal. E aí ele falou assim, ó, a gente tinha uma sala de computação com 100 computadores Pentium. Eu fiz um programa usando paralelismo e de noite, quando os alunos não estavam usando, a gente rodava lá. E aí eu montei o genoma humano nessa sala de computação com 100 computadores Pentium, entendeu? Porque ele usou paralelismo para fazer a montagem, ou seja, uma estratégia de computação muito legal. E então, o que aconteceu foi que o genoma foi publicado conjuntamente, praticamente junto, né? Na Science foi publicado o genoma do Craig Venter. 80% do genoma é o genoma dele, ele sequenciou, um cara megalomaníaco, ele sequenciou o próprio genoma, que está aqui na Science, né? Uma parte é do genoma do bioinformata e uma outra parte do cara que inventou essa construção para clonar pedaços de 150 mil bases. É uma técnica difícil, não tenho tempo para contar aqui, mas a gente costuma contar. E o genoma público foi publicado na Nature. Isso porque eu vou mostrar uma cena para vocês, não sei se eu consigo pôr som do computador. Como que eu faço para colocar o som do computador depois que eu... Não sei se eu consigo colocar o som do computador aqui agora. Bom, qualquer coisa vai sem som mesmo. Eu vou mostrar para vocês uma reunião que ocorreu na Casa Branca. Vocês vão ver o Bill Clinton, não sei se vocês lembram, se conhecem o Bill Clinton, e vocês vão ver os dois parceiros, os dois coordenadores. Esse é o coordenador do genoma das universidades e esse é o Craig Venter, quase que ignorado pelo Bill Clinton por causa da guerra que foi. O Bill Clinton mandou eles anunciarem no dia 26 de junho de 2000 que eles tinham terminado, tá? Eu estou com som aqui, os caras estão falando, deixa eu tirar o meu som, pelo menos, e eles estão na sala branca, lá, salão oval da Casa Branca. O Bill Clinton realmente entrou nessa guerra e ele falou, nenhum de vocês vai anunciar que terminou primeiro. Vocês vão anunciar que terminaram na mesma data. Esse é o anúncio do genoma humano, é a primeira versão, na verdade, a versão mais completa apareceu em 2003, mas os dois coordenadores
do projeto das universidades e da indústria estão aqui. O Bill Clinton começa agradecendo os representantes do parlamento inglês, do Japão e de muitos outros países que participaram também, aos vários coordenadores e tudo mais, e faz o anúncio conjunto. É bom para vocês entenderem a briga que foi o sequenciamento do genoma humano, né? É isso aí. Muito bem, eu vou fechar a minha aula de hoje contando para vocês mais ou menos como se fazia, porque agora se usa muito o sequenciamento que vocês estudaram comigo de sequências muito longas, né? O sequenciador PacBio faz sequências muito longas e ele está sendo usado para fazer esse ancoramento, né? Mas antes de se usar muito o PacBio, você pegava o genoma e cortava. Então, assim, só para vocês terem isso, porque na biologia é muito importante, eu vou falar em inglês mesmo o nome dos 3 tipos de sequenciamentos que você pode fazer. Então, suponha que você tem um genoma e você vai fazer leituras, né, no sequenciador. As leituras são chamadas de reads, né? Read é ler, né? Reads são as leituras. Então, vamos supor que você tem um DNA genômico, né? E você parte ele em pedaços, né? Existem kits que fazem isso com uma enzima que corta, e você corta em pedaços, vamos dizer, de 600 bases, de 1000 bases, né? Corta esses genomas desse tamanho. E aí você tem 3 tipos de abordagem. A primeira abordagem que os sequenciadores grandes geralmente fazem, hoje em dia, os sequenciadores grandes, de grande produção, conseguem fazer o segundo tipo, mas por muito tempo esse single read, que é você ler cada fragmento só de um lado, era característico dos sequenciadores maiores. Hoje em dia, quando a gente compra a sequência na China, a gente pode comprar dos 2 lados. Então, isso aqui se chama single read, tá? Single read é quando você corta o genoma e sequencia só um dos lados. Dá para fazer montagem de genoma de bactéria com isso tranquilamente, tá? Com single read. O segundo tipo é quando você sequencia os 2 lados do mesmo DNA e eles saem do sequenciador com a informação de que esse é par desse. Então, esse tipo de sequenciamento é chamado de paired ends, né? São terminações pareadas. Você sabe que tem o forward e tem o reverso, né? Nas aulas de bioinformática, a gente costuma usar o paired end. Esse paired end aí, ele é feito no ICB, pelas máquinas que nós temos no ICB, então é o paired ends. Ele facilita muito a montagem, porque enquanto você vai tendo sobreposições aqui para ir montando o genoma, o computador já informa que tem uma outra leitura mais para lá, entendeu? Então ele mesmo vai se conferindo se ele está caminhando certo. O paired end é muito importante para isso. Agora, o paired end sozinho não consegue montar um genoma de primata, né? Então, o que existe é o seguinte: essa estrelinha aqui não estava, você consegue ligar uma biotina numa pontinha, tá? Biotinilação, não vem ao caso como, você coloca uma biotina aqui, aí você pega um fragmento grande e você circulariza ele, tá? Circulariza um fragmento grande. Eu vou dar um spoiler. O objetivo é ter essa sequência e essa sequência para o computador poder falar, olha, nessa distância grande, se você tem essa sequência aqui, você tem que ter essa sequência aqui, que é a abordagem do bioinformata da Celera, né? Então, você faz isso aqui, coloca a biotina, aí você fragmenta esse cara aqui todo, tá? Corta em pedaços pequenininhos para ficar mais ou menos desse tamanho. E a biotina tem uma molécula chamada streptavidina, que ela gruda na biotina e você consegue pescar esse cara aqui, né? Streptavidina ligada numa bolinha magnética, e você consegue pescar com a streptavidina, você consegue pescar esse fragmento. Esse fragmento tem essa ponta ligada nessa. Então, se eu sequenciar agora como se fosse um paired end, na verdade eu tenho uma sequência dessa extremidade e a outra lá longe.
e isso foi feito por um casamento. Então, isso aqui é chamado de mated pair, tá? Então, esses 3 nomes são 3 nomes da biologia. Alguém que faz biologia hoje tem que saber o que é single read, o que é paired end, o que é mated pair. O mated pair está sendo substituído por um sequenciamento PAC-Bio, porque o sequenciamento PAC-Bio consegue sequenciar isso tudo aqui, ó, e ajuda a ancorar os paired ends, né? Geralmente a gente faz um PAC-Bio com um monte de paired ends e vai colocando os paired ends no PAC-Bio para aumentar a qualidade e tal. Mas existia essa abordagem, né, do mated pair, então eu tenho que citar para vocês single read, quase que não se usa mais, paired end é o que se usa todo dia, e mated pair foi uma abordagem antes de a gente ter o sequenciador PAC-Bio tão barato e tão bom e tudo mais. Tá? Beleza. Eu estou com 2020 aqui, eu vou só falar como que monta o genoma, né? Para terminar minha aula de hoje, né, de genômica, e é assim. Antigamente, meninos, quando a gente tinha um monte de sequência, olha que coisa linda e romântica naqueles tempos. Isso é quando tem aquela minha foto lá de eu de macacão ali. Antigamente era assim, você pegava uma sequência, né, e você comparava com todas as outras, tá? Aí você conseguia descobrir qual que era a segunda, claro. Aí você pegava a segunda sequência, comparava com todas as outras e conseguia saber qual que era a terceira. Mas agora, com 100 milhões de reads, 1 bilhão de reads, você não pode comparar uma sequência com 1 bilhão delas para saber qual que é a segunda, uma sequência com 1 bilhão delas para saber qual que é a terceira. Não existe mais isso aqui, tá? Então, como é que é feito? Você pega as sequências que você fez, pode ser inclusive de single read mesmo, né? Aqui, ó, a sequência que está em amarelo, tá aqui, ó, single read, single read, single read, single read. E aí você corta elas em janelas. Eu escrevi janela, mas a palavra certa é K-mer, Kamer, né? É um Kamer, né? É um pedacinho, você corta em pedacinhos. Eu representei em pedacinhos de 4, porque senão dava muito trabalho para desenhar, mas a gente usa na computação pedacinhos de 31 bases, tá? A gente pega uma sequência de 300, corta em pedacinhos de 31, né? Então, pega essa sequência aqui, corta em janelinhas, e aí, senhoras e senhores, você não pega essas sequências uma por uma, você faz um índice delas na memória RAM do computador. Você joga isso na memória, e aí vai ter lá na memória do computador como se fosse um índice remissivo de um livro, sabe? Você vai procurar cateterismo, você vai na letra C, aí você vai na letra A, depois vai na letra T, entendeu? Como fala a indexação. Então, como está tudo indexado, se eu tenho uma sequência assim, ACGG, eu vou no índice e olho assim, qual que é a sequência que pode ser encaixada aqui andando uma para frente? Seria CGG e alguma coisa, né? Então, eu vou com a ACGG lá no meu índice, né? E procura assim, acha aí computadora letra C, achou, acha CG, achou, acha CGG, achou, o que você tem aí? Ele fala, eu tenho CGGC, beleza, tá? Então, a gente vai formando uma rede que a gente chama de grafo, não é gráfico, é grafo, graph, tá? Então, o Camer ACGG, ele vai ficar conectado pelo computador com CGGC, tá? Beleza. Aí o computador anda uma casinha para frente e ele descobre que tem uma GGCG, ó, GGCG, tá? Beleza. Isso aqui é tudo derivado desse cara aqui, tá? Não precisa conferir, mas é. Depois aqui ele anda para frente, ele encontra um GCGG, GCGG, tá aqui. Quando ele anda uma para frente, ele encontra duas opções, a CGGA, que é a certa, inclusive, né? CGGA, que é a certa, mas ele também encontra a opção de CGGC.
ele desenha essa aresta e desenha essa aresta aqui, tá? Isso está tudo na memória do computador, esse grafo. E aí, depois daqui, ele vai GGAA e depois GAA, tá? Ele faz um grafo, que eu representei só um pedacinho, mas ele faz um grafo enorme. E aí, depois, senhoras e senhores, por incrível que pareça, quando você telefona para o Recife, o sinal vai para o norte de Minas, vai para o sul da Bahia, vai para Aracaju, né? Vai para até chegar no Recife. Ele vai de antena em antena. Mas existe um algoritmo já pronto, né? Que é da teoria dos grafos, que vai calcular para você qual é o caminho mínimo para você ir daqui até o Recife sem passar duas vezes pela mesma antena. Por exemplo, você não vai para Salvador, depois para Porto Seguro, depois para Vitória, Rio de Janeiro, volta para Juiz de Fora, volta para Belo Horizonte, vai para lá de novo. A teoria dos grafos impede que você faça isso. Então, a teoria dos grafos consegue calcular qual que é o caminho melhor, sem passar duas vezes pelo mesmo lugar, e que gera o genoma, tá? Então, a teoria dos grafos. Essa solução já existia na computação e foi aplicada para o problema de nós termos sequenciadores Illumina e tal, que vomitam grandes quantidades de sequência. Então, é pelo grafo de Bruijn, que se chama, né? Que é montado um genoma hoje em dia. Então, vocês aprenderam hoje como que sequencia e como que monta, né? E como que um computador consegue montar um genoma. E a coisa mais interessante que vocês aprenderam hoje é por que no ICB tem computadores com 2 terabytes de memória RAM. Tá? Entenderam por que agora? Por que biólogo tem computador com 2 TB de memória RAM? Porque ele tem que indexar todos aqueles resultados lá na memória para formar o grafo, né? Para depois poder saber qual que é o caminho que leva à montagem do genoma. Se você for ver o computador Veredas, ele é feito por 100 computadores, né? 100 maquininhas, cada uma tem 8 cores e 16 GB de RAM. O seu computador pode ser que tenha isso, 8 cores e 16 GB de RAM. O seu celular tem mais que 8 cores e 16 GB de RAM. Então, a máquina que tem lá no ISEX é muito boa, mas não é máquina de biólogo, né? Então, a Sagarana, ela está aí já há mais de 6 anos, e ela é a máquina que a gente usa na biologia porque a gente demanda muita memória RAM, porque tudo que a gente faz é indexado na memória. Todas as montagens do transcriptoma e do genoma, principalmente, são feitas na memória. Então, hoje foi uma aula mais de prática do que de teoria, né? Vocês aprenderam as fofocas, a história dos genomas e conseguiram ver aí a nossa máquina Sagarana, que está muito bem, obrigado, funcionando. E, e aí vocês viram por que ela usa muito a memória RAM, porque a montagem dos genomas é com grafos, né? Montagem de genoma, de transcriptoma. Muitas análises que a gente faz não seriam possíveis se a gente não tivesse mais do que 1 tera de memória RAM. Tá? Nem todo mundo usa 1 tera, né? Mas a gente tem pelo menos uns 10 usuários que, sem mais do que 1 tera e meio de memória RAM, eles não trabalhariam. Tá? Então é assim. E é muito interessante que o Santos Dumont, que é o maior computador da América Latina, ele tem muita máquina com 32 processadores e 64 GB de RAM. Ele tem 400 máquinas assim. Mas com 256 núcleos e 2 tera, ele só tem uma máquina, igual a gente tem no ICB. Está vendo como vocês são importantes? Vocês trabalham aí num instituto que, né, estudam no instituto que tem a Sagarana e é bastante contemporâneo no desenvolvimento da bioinformática, né? Vocês viram aí os trabalhos do Sérgio Pina e tudo mais. Então, e a gente tem um curso de bioinformática que, por sinal, é o melhor do Brasil, nível 7 da CAPES, né? O segundo é o da UFRN, nível 5, mas
está crescendo aí para virar 6, e o da USP já foi nível 5, por uma desorganização lá, caiu para nível 4, né? Então, só para contar para vocês que a gente está num local de bastante contemporaneidade com a ciência mundial. E eu acho que eu posso convidar vocês para um seminário, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Como a gente está falando de contemporaneidade e tal, né? Se você colocar essa palavra BRAS Webinars no Google, você vai chegar nessa nossa página, né? E ela tem os seminários do ano passado todo, e tem o seminário de sexta-feira que eu queria convidar vocês. Nós estamos em janeiro, né? Que é o 2º de janeiro. Esse cara aqui, Michael Snyder, é simplesmente o diretor do Centro de Genômica e Medicina Personalidade da Stanford, nos Estados Unidos, né? Uma das maiores universidades americanas. Ele participou de muitos genomas, né? Eu nem sei se eu convidei ele por causa do genoma do bonobo, do chimpanzé, ou alguma coisa, mas ele escolheu falar de Big Data, né? Toda a genômica e saúde. Vai ser em inglês, vai ser às 2h da tarde da sexta-feira. O link está aqui, ó, só vocês clicarem aqui e assistirem. É ao vivo, né? Todo mundo na mesma sala, não é no Teams, é no Zoom. É um Zoom para 500 pessoas que a gente usa. Então fica o convite para vocês virem aí sexta-feira praticar o inglês de vocês. Nem sei se o Zoom tem legenda, pelo menos você pode pôr legenda e ver pelo menos ele falando em inglês ali, e beleza. Vai ser gravado, se você quiser, você pode pegar depois aonde está a tradução, eu mando para vocês o link de onde vai ficar a gravação, e aí você pode pedir para o YouTube traduzir para português, quem sabe ele consiga traduzir, mas vai lá, pratica, vem lá para conhecer o Dr. Mike Snyder, um cara topzera. E vai ter seminários também em janeiro e fevereiro aqui, ó, muito loucos, né? Esse cara aqui que vai falar em fevereiro, ele vai falar de um método de inteligência artificial que, pela sequência primária, ele consegue a sequência terciária de uma proteína que eu falei na aula passada. E era isso, então. Então, bem-vindos ao mundo da genômica, né? Eu dei uma aula mais de conexão com o mundo prático, né? O que anda rolando pelas universidades, mas assim, introduzir esse aspecto da genômica e nós vamos debater agora, daqui para o final do curso, a genômica, a transcriptômica, a proteômica, e como que um biólogo formado no ano que vocês vão ser formados vai enfrentar um mundo onde já se sabe toda a informação do genoma, do transcriptoma, do proteoma, né? Era isso. Eu encerro a minha gravação por hoje aqui assim.